capítulo 1 e depois o capítulo 2 também. Não vai, mas aqui a gente está lá. Você não tem mais colocando na internet? Também foi um domingo. Foi um domingo. Enquanto você está aí procurando, não sei se todos vocês receberam o nosso boletim. Todos. E nosso boletim, nós temos uma convocação para a Assembleia Extraordinária. Quando você que é membro dessa igreja, você está convocado para a nossa Assembleia no dia 10 de outubro, e trataremos de um projeto, novo projeto de construção ou reforma. Vamos decidir isso na próxima quinta-feira, dia 10, e também disposições de dois lotes que estão mencionados. Quarta-feira, dia 10. Tá? Não é essa próxima quarta, é a outra quarta, dia 10. Então é importante a sua presença. Todos se encontraram? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vou ler de 1 a 4. Depois eu vou ler também o capítulo 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentados, preste atenção, leia, acompanhe aí, eu vou ler, você pode acompanhar. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Depois o versículo 8. Versículo 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será neste tempo em que restaurarás o rei de Israel? Respondeu Jesus: não nos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois no versículo 1 do capítulo 2, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, bêbados, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Eu quero pensar com você que está aqui essa noite, de uma forma bem breve, sobre esse texto, que ele é muito extenso. Quero fazer uma pergunta que os anjos fizeram para os discípulos, depois que Jesus ascendeu ao céu, ele foi para o céu. O que vocês estão esperando? O que vocês estão olhando? O que você está esperando? Quando a gente fala de espera, talvez logo venha à nossa mente algo estático. Você está lá parado, esperando alguma coisa. Mas nem toda espera, ela obriga-nos a ficar lá imóvel, estático, porque nós esperamos um melhor tempo, esperamos uma melhor oportunidade, esperamos que o nosso sonho se torne realidade, esperamos que as outras pessoas mudem, esperamos às vezes coisas que nós nem sabemos o que é. O que você está esperando? Não sei. Às vezes você já fez uma pergunta para alguém, a pessoa está lá, o que você está esperando aí? O que você está fazendo? Qual a sua espera? Não, eu não sei o que eu estou esperando. E Jesus havia dado as instruções para os discípulos, havia falado com eles, vivido com eles, falado a respeito da sua obra, falado a respeito da sua crucificação. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado, Jesus fala com eles, Jesus aparece para outros discípulos que estavam no caminho de Emaús, até que eles o reconheçam, porque no começo eles não reconheciam. Jesus deu muitas provas, por isso que Lucas, quando escreve, vai dizer que ele ficou 40 dias e com provas incontestáveis. E agora Jesus vai para o céu e diz: ficai aqui para que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês, ele capacitará vocês para ser as minhas testemunhas, para dizer, para testificar, testemunhar, para dizer às pessoas por onde vocês passarem quem eu sou, o que eu representei na vida de vocês, o que eu fiz, o que aconteceu. E Jesus já tinha falado a respeito do Espírito Santo, que ele tinha que vir. E Jesus tinha que ir embora porque tinha que vir o Espírito Santo. Para quê? Porque era o Espírito Santo que ia ajudar as pessoas. E eu não sei porque ainda no nosso tempo, com toda a inteligência que nós desenvolvemos, seres evoluídos, toda a tecnologia, nós insistimos em viver a vida cristã sem a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós insistimos muitas vezes em substituir a vida de amor a Deus, de relacionamento com Deus pela religião. Mas sobre isso nós falaremos em outras oportunidades. Mas aqui Jesus agora dá essa ordem para eles e diz o versículo que nós lemos no 8, depois o 9, que eu não li, aí diz o versículo 9, a última promessa de Jesus, no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, versículo 9, aqui no capítulo 1 de Atos, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
E lhes disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre de vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Os anjos, o que vocês estão fazendo aí? Eu acredito que não teve nenhuma resposta. A partir daquele momento, primeiro Jesus morre, depois eles tentam se dispersar, Jesus morreu, acabou tudo, nosso sonho foi por água abaixo. Eu não sei se você já teve algum sonho frustrado na sua vida. Se você já teve, foi mais ou menos o que aconteceu na vida daqueles discípulos. Nossa, Jesus era o nosso líder, agora acabou tudo. Jesus foi embora, agora Jesus volta, ressuscita, volta, fala com eles, e daqui 40 dias Jesus vai embora de novo. E aí, eles ficam lá esperando. Eu não sei o que você tem esperado na sua vida. Eu não sei se você ainda tem sonhos, porque até sonhar, o mundo em que nós vivemos, ele se especializou em construir sonhos para a gente. Você não precisa sonhar mais. A mídia, a televisão, ela diz qual que é o sonho da sua vida. E você diz: ah, é mesmo. O seu sonho agora torna-se realidade em 24 vezes. Aproveite somente nessa semana, realize o seu sonho. Venham. Normalmente isso é aquele horário que você já está descansando e tal, né? Para você ter certeza que você não está ouvindo mais nada, é aquilo mesmo. Então o mundo que nós vivemos, até os sonhos, eles constroem os sonhos para a gente. O que leva você a sonhar, e aí você vê aquela propaganda bonita, e daqui a pouco você está com fome, e você fala: não vou comer, eu vou dormir com fome, não vou comer à noite faz mal, comer à noite engorda, e aí você tenta dormir, daqui a pouco você está sonhando com aquela pizza que você tem na televisão, você está sonhando com aquele churrasco, com aquela propaganda da churrascaria, ou com aquele irmão que estava lá um dia na igreja, assim, orando a Deus, ele disse: irmão, ora por nós, aí estava no estudo bíblico, não era amanhã de BD, assim, ele lá, frequente, ele diz: oh Deus, abençoa nós aqui. E aqueles miseráveis que estão lá naquela hora na praia, comendo aquele churrasquinho, tomando aquela cerveja, geladinha. E aí a água escorria no canto da boca deles. Sonhos. O mundo fabrica sonhos para a gente. Eu não sei se você já teve a decepção de você comprar um determinado produto que você vê na televisão e vai para a área da culinária, que você vai constatar isso mais facilmente. Parece que não tem o mesmo gosto. Parece que lá, aquela maionese da televisão, ela tem outro gosto. Aquele refrigerante, aquela bebida lá da televisão, ela tem outro gosto. Então nós estamos vivendo um mundo que ele constrói os seus valores e ele diz para a gente o que é bom. E aí as nossas esperanças, os nossos desejos também, eles vão sendo norteados, orientados a partir daquilo que diz que é bom para mim, que é bom para você, que ele tem e o outro tem. Então esse é o mundo em que nós vivemos. O que você tem esperado? Qual tem sido o foco? Ou talvez não dá tempo da gente esperar nada, porque tem coisas que vão atropelando a gente tem que correr atrás. Mas aqui no texto, que relata, como eu já disse, após esse momento dos discípulos com Jesus, os 40 dias, Jesus, ele determina que eles esperassem o quê? O que Jesus disse para eles esperar? Os discípulos esperaram? O Consolador, o Espírito Santo. Você já teve essa espera? Você já teve esse Espírito Santo de Deus na sua vida? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que o texto está falando? Se você não sabe, é porque você não tem, então. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus sabe. Porque é impossível alguém ter a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida e não saber, e nem perceber que
alguma coisa diferente passou pela sua vida ou está na sua vida. E nós vemos isso no texto. Jesus determina para eles, diz: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém para que cumpra a promessa, para que o Espírito Santo venha sobre vocês, vocês sejam revestidos, cheios de poder. E nós vimos aí que Jesus não tinha perdido o rumo porque ele morreu, porque agora parece que havia tudo perdido, parece que havia uma eterna confusão. E às vezes na vida da gente, em alguns momentos, parece que a gente perdeu o controle de tudo, né? Tudo que a gente acreditava parece que não está dando certo, tudo que a gente viu como bom, de repente a gente começa a ver como mal, e parece que tudo está ruim perto da gente. Parece que as pessoas também, se olha para a vida das pessoas e parece que a vida delas também não está tão boa assim, não. E daqui a pouco começa a bater um desespero na vida da gente. Pinta aí uma dúvida, e a dúvida traz insegurança, traz incerteza. O que vai ser amanhã? Como vai ser no futuro? E agora? E no passado? E outras coisas assim. O que você espera de Deus para a sua vida? Você ainda espera alguma coisa de Deus para a sua vida? Porque tem gente que não espera mais nada de Deus. Porque já julga que cumpriu todos os requisitos, já passou por todas as etapas dentro da sua religião, já passou por todos os estudos que podia fazer a respeito da Bíblia, a respeito dos temas da Bíblia, já passou pela experiência, então não tem mais nada que aprender. Isso aí é para outras pessoas, eu já passei dessa fase. Mas foi Deus que disse isso para você, que você já passou da fase? A Bíblia não diz, não tem nenhum texto na Bíblia que fala nem de fase. Mas aí a gente vê, né? Primeira Jerônimo 3,14, né? Oséias não dá porque tem Oséias na Bíblia, vai confundir, né? Mas aí tem a Maria 2,18, né? O Antônio 2,15, cada um é os textos que a gente vai construindo na nossa Bíblia ali, né? Não, porque eu já criei. Mas eles, os discípulos de Jesus, eles esperavam a promessa de Deus. Se você não tem nenhuma esperança na sua vida, então você tem que esperar. Esperar pelas promessas que não se cumpriram ainda. A promessa de Deus. Ele sabia o que eles estavam esperando. Sabe por quê? Porque eles tinham ouvido. Quem tinha dito para eles ficar em Jerusalém? Jesus Cristo tinha dito: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém. Sabe por que nós perdemos a esperança muitas vezes? Porque nós não estamos ouvindo mais Jesus. Os discípulos continuaram lá, esperando a promessa de Deus, a promessa que Jesus tinha feito, porque eles ouviram Deus, Jesus falar para eles. Muitas vezes nós perdemos a esperança em Deus, perdemos a esperança nas promessas de Deus. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos Deus falar. Porque Deus não fala mais. Deus não fala mais comigo. A palavra de Deus, eu lembro aqui lá uma receita de bolo, eu entendo muito mais a receita de bolo. E a receita de bolo até me dá mais esperança, pelo menos uma vontade melhor do que quando eu leio a Bíblia. Então, eles esperaram, porque eles ouviram quem? Jesus. O que Jesus tem falado com você nesses últimos tempos da sua vida? Deus tem falado com você? Tem. O que Deus tem falado com você? Tem gente que está esperando. Meu filho. Não é isso não. Através da palavra de Deus, através da comunhão, da promessa de Deus com outras pessoas, através das circunstâncias, Deus continua falando. Deus tem falado com você? Tem. Eles esperaram, porque eles ouviram Jesus, a promessa para eles, Jesus determinando a sua promessa. Outra coisa que eles esperavam, eles estavam esperando pelo poder do Espírito Santo na vida deles.
O que Jesus promete? O que ia acontecer quando o Espírito Santo chegasse? Qual era o sinal que Jesus disse para eles? O que ia acontecer? Eles seriam revestidos de poder. Eles seriam revestidos de poder. Só que ninguém sabia que poder era esse. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tinha vindo e ninguém tinha ainda esse poder, a não ser Jesus Cristo. Mas agora eles tinham olhado para Jesus, eles tinham ouvido Jesus, caminhado com Jesus, e eles viram o poder de Deus através da vida de Jesus. Eles olham, o mestre diz, nós vamos ficar aqui porque nós queremos esse poder também para a nossa vida. Só que o poder que Jesus diz para eles, na promessa que eles receberiam, era poder para algo, tinha um propósito, para ser testemunhas, para ser as minhas testemunhas. Então, é impossível nós sermos uma testemunha de Deus, viver a vida sem o próprio Deus. Não tem como a gente viver a vida cristã. Não tem como a gente viver a vida em Deus. A gente pode ter uma religião, pode ter uma confissão, pode ter a nossa filosofia de vida, mas não dá para a gente ter vida em Deus. Não dá para a gente vivenciar, ouvir Deus. A gente pode ouvir coisas sobre Deus, mas é diferente quando você ouve histórias sobre Deus, quando você ouve, estuda a história de Deus, a história de Jesus Cristo. Isso é muito diferente quando você ouve Deus falar ao seu coração. Quando você ouve Deus falar com você, é diferente. Porque a história, porque os escritos, os estudos não têm o poder do Espírito Santo de Deus. E é o poder do Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença na vida da gente. Conhecer textos, história de Jesus não tem o poder. O Espírito Santo não está na história. O Espírito Santo, ele se move e ninguém pode detê-lo. Por isso ninguém pode controlar o Espírito Santo de Deus. Não dá para você prender dentro de um templo, não dá para você prender dentro de uma caixinha, não dá para você prender dentro de um sistema de ensinamento. Porque Ele é Deus e Ele é livre. E é Ele que nos move em liberdade, sem medo disso ou daquilo. O que vão falar de mim? O que vão dizer aqui ali? Meu Deus, você viu o que aconteceu? Você ficou sabendo da última notícia? Até mesmo quando falam mal da sua vida, se você vive nessa promessa de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você não tem que temer. Porque quem crê em Deus não tem mais notícia. Sabe por quê? Porque está vivendo em justiça, em retidão, não está vivendo em iniquidade, não tem o que esconder. Como diz o ditado por aí, não tem rabo preso, não tem do que se envergonhar, pode falar, porque eu creio que a justiça de Deus, ela permanece sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia vai dizer que aquele justo, ele não tem as más notícias, porque ele é justo, não tem folga, não tem sombra de variação. Aqueles que estavam lá, eles esperavam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Gente, eu conheço gente que tem medo do Espírito Santo de Deus. Tem gente que não sabe, acha que o Espírito Santo de Deus e possessão demoníaca é quase a mesma coisa. Talvez por alguns exageros que se vê, às vezes são as coisas que causam dúvida mesmo. Mas a Bíblia diz que é para nós resistirmos a quem? O diabo. E às vezes a gente resiste a Deus. Por que será que as pessoas têm dificuldade, não têm dificuldade de resistir ao diabo? Sabe por quê? Porque ele oferece aquilo que você gosta, aquilo que você deseja. É isso que ele oferece. Ele vai oferecer aquilo que você deseja, aquilo que você está querendo. E nós somos chamados, e Deus nos determinou que eles ficassem lá,
Jesus já foi ao céu dando um mandamento, uma ordem para eles, antes deles irem por todo lugar. Primeiro vocês ficam aqui e sejam revestidos de poder, porque vocês vão precisar disso para vir aqui. E não adianta nós querermos aplicar regras de ensinamento religioso. Não vai funcionar se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus no nosso relacionamento conjugal, na nossa educação com os nossos filhos, no namoro, nos negócios. Não adianta. Não é regra. Não pode fazer isso. Não, isso é pecado. Que escândalo! O que faz a diferença é o que preenche isso na nossa vida. E é por isso que Jesus deixa o mandamento e deixa eles esperando, espere aqui. E eles estavam lá esperando, desejando o quê? Conhecer mais de Deus. Olha, tem algo novo de Jesus, outra novidade. Esse Jesus é demais, hein? Vamos ficar aqui em Jerusalém, que ele foi, e agora nós vamos esperar aqui. Passa um dia, passa 2 dias, e Jesus nada, e ele estava lá. E o que ele estava fazendo em Jerusalém? Unidos, orando, buscando Deus. Estavam lá naquela unidade que ajudava, e diz que aquele ajuntamento foi a partir daquele ajuntamento daquele povo, que aquele povo, eles mexeram com a estrutura do mundo. Imagina, passou 1 dia, 2 dias, 5 dias, nada aconteceu. 1 semana e Jesus nada. Só que dessa vez eles não foram pescar de novo. Vamos embora pescar, porque eu acho que Jesus, nós não entendemos bem o que ele falou, porque já passou 8 dias, 9 dias. E o interessante do texto, que diz que ao cumprir, versículo 1 e 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias, Pentecostes significa 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando nós olhamos um pouquinho antes, nós vemos a igreja que estava reunida. Eles não se dispersaram. Eu vou para casa. Se você vê alguma coisa diferente, você me chama. Diz que passaram agora 10 dias depois que Jesus foi para o céu, e eles estavam onde? Gente, vocês estão aqui ainda? Não? Estão respirando? Glória a Deus. Aonde que os discípulos estavam? Jerusalém. Perto de onde alguém está agora, sem pensamento. Estavam lá em Jerusalém, fazendo o quê? Esperando. Esperando o quê? A promessa se cumprir na vida. Mas a gente tem dificuldade de esperar, né? Eu tenho participado esse mês, acho que o mês que eu mais participei de evento na minha vida foi esse mês. Fui em Jales há alguns dias atrás, no evento, né? E depois foi para agora, fui em Campo Grande de novo. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Que tantas pessoas querem as receitas prontas. Ela quer o lanche pronto, a pizza pronta, a comida pronta, marmita. As pessoas estão viciadas nesse negócio. Quer as coisas tudo pronto. E a gente não quer esperar em Deus, a gente não quer buscar em Deus, a gente não quer investir tempo em Deus. A gente quer que a gente ora, Deus já entendeu tudo. Senhor, o senhor entendeu? Beleza. Pronto. O que o senhor está esperando? O senhor é inteligente, o senhor já entendeu? Por que o senhor não está realizando já aí os meus pedidos? Senhor, puxa vida, já faz 5 dias e nada.
Uma semana, o quê? 10 dias. Mas eu pedi primeiro que eu fulano, por que eu fui pedir depois? Não é assim, você chega lá, né? Fulano fez um pedido, a pessoa fez um pedido, está na fila ali, aí o outro foi atendido. Ué, por que a bonitinha aí foi atendido primeiro que eu? E o outro já recebeu, e o outro já recebeu, e eu tenho que ficar esperando ainda. Então ele estava esperando a promessa de Deus, esperando que o Espírito Santo de Deus se manifestasse. Eles não sabiam como que era. Assim como nós também, quando desespera pelo Senhor, busca nele, a gente também não sabe como que é. O Espírito é o mesmo, é isso que diz a Bíblia. Paulo escrevendo, diz que o Espírito é o mesmo, mas nós somos pessoas diferentes. Deus trata de forma diferente com cada um, porque cada um é diferente. Eles esperavam mais de Deus, esperavam conhecer mais a Deus, e por isso eles ficaram lá, obedeceram a palavra de Deus, e eles estavam lá buscando: Senhor, estamos aqui, não arredamos o pé daqui, Deus. Eu quero conhecer mais do Senhor, Deus, eu quero descobrir o que o Senhor tem. O Senhor tem uma promessa aí para a minha vida, eu quero saber o que é isso, esse negócio do Espírito Santo. E eu não vou arredar, eles não saíram, os outros começaram a vir também. E ninguém saiu dali até que Deus cumprisse a promessa de Deus. Mas hoje nós não temos mais esse desejo de conhecer mais de Deus. Outro aspecto que nós vemos nesse texto também é que eles não esperavam algo apenas para a vida deles, mas para aquele lugar. Deus tinha determinado um lugar para eles. Fica aqui, aonde? Em Jerusalém. Então aqui vai acontecer, a promessa de Deus vai acontecer nesse lugar. Deus já tinha dado um mandamento lá em Mateus, lembra? Quando nós lemos Mateus, ide por todo mundo, tá? Mas primeiro vocês sejam revestidos de poder. Então eles estavam esperando também que aquele lugar fosse um lugar da manifestação de Deus. Eles esperavam que a promessa de Deus se cumprisse naquele lugar onde eles estavam. Qual que era a promessa mesmo? Aqui. Qual que era a promessa? Para quem? Para quem que era a promessa? Os discípulos de Jesus. Aonde que ia acontecer isso? Naquele tempo lá em Jerusalém. E eles creem que Deus tem uma promessa, vai ser nesse lugar, eu vou ficar aqui, eu não vou redar o pé daqui, porque Deus tem uma promessa. E eles esperavam então algo para a sua vida, para aquele tempo, para aquele lugar. Porque esse Deus tinha determinado naquele lugar, o lugar da bênção de Deus, então eles esperavam que aquele lugar fosse um lugar de bênção para todos que ali estivessem. A promessa era só para os discípulos? Jesus dá a promessa, diz que o povo, os discípulos estavam lá, mas só os discípulos que estavam lá. Depois nós vemos uma multidão de gente de tudo quanto é lugar. Opa, eu também quero. Opa, tinha os gregos, os egípcios, o medo, o persa, a Mesopotâmia, lá um negócio longe, o povo vieram tudo, porque vai acontecer algo de Deus naquele lugar. E eu quero saber o que é isso, eu quero experimentar, eu quero descobrir. Tem uma promessa daquele Jesus que ele ressuscitou e tem uma promessa lá. O Espírito Santo de Deus vai aparecer a qualquer hora e uma coisa grandiosa e tremenda vai acontecer. E eu quero saber o que é isso. Então havia uma promessa de Deus não apenas para aquelas pessoas, mas havia uma promessa de Deus para aquele lugar. E não era apenas para os mais chegadinhos, mais próximos de Jesus, era para todas as pessoas. E a promessa de Deus hoje é para todos. Não é só para o irmão, para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, não, é para todas as pessoas. Até porque lá no céu não vai ter um lugar, salve os pastores, os apóstolos, o papa, não vai ter isso lá. Vai ter os filhos de Deus lá. Amém.
Então a promessa é para todas as pessoas. Mas eu tenho visto, e às vezes eu olho para as circunstâncias e para mim mesmo, e eu vejo às vezes tanta incredulidade. Na nossa vida, estou falando de crente, estou falando de gente que não conhece Deus. A gente vai vivendo das cebolas do Egito, lembrando, como era bom, que a gente já não crê mais nos promessas de Deus, nem para a vida da gente, nem para o lugar onde a gente está. Irmãos, nós estamos num período aí eleitoral e teremos muitos outros pela nossa vida fora. Mas sabe, eu fico muito temeroso. Eu não sou apolítico, não acredito que a gente tem que ser apolítico, não tem política, a política é em todo lugar. Eu louvo a Deus pelas pessoas sérias que estão lá, trabalhando honestamente e com responsabilidade. E às vezes as pessoas a gente falou sobre o próximo período de estudo bíblico que nós vamos ter aqui, que é de Apocalipse. As pessoas vão, meu Deus, é isso mesmo, vai acontecer, e ficam com medo dessas coisas. Nós não precisamos ter medo, nós temos que estar preparados para isso. Porque quando eu olho para Hebreus, eu encontro lá aquela relação que Hebreus faz de pessoas que tiveram fé. Eu encontro pessoas, homens que mudaram reinos pela fé. E hoje, nós às vezes nos encolhemos, nós não acreditamos que podemos viver essa fé, que muda a sociedade, que muda o governo, que muda valores onde nós estamos. Sabe por que às vezes nós vemos tanta corrupção na política? É porque está faltando gente lá. Não é só político não, não é só exercendo o trabalho, mas nós, com a nossa responsabilidade na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos. Se tem acontecido muitos assaltos, não é porque precisa mais de Deus para dessas pessoas, precisa conhecer mais de Deus. Escassez, então talvez a gente está precisando se organizar mais como povo. E é isso que eu vejo na palavra de Deus quando eu olho lá para aquela lista de homens que mudaram reis. Mas aí nós não podemos esquecer o preço, que alguns foram cortados ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram apedrejados. É por isso, talvez, pela falta dessa vida cristã, é que aqueles que abalaram o mundo na época de Jesus, talvez eles morreram por lá mesmo. Aqueles Atos vai dizer que aqueles que revolucionaram o mundo, eles romperam a estrutura do mundo por causa do poder de Deus na vida dessas pessoas. Irmão, hoje nós vivemos uma fé tão fracotinha que se o meu pedido, não estou falando pela vida do lugar onde eu moro, não, pelo meu pedido, se não dá certo, eu já fico desanimado. E às vezes nós não vivemos mais nessa esperança de Deus, sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo Jesus, não estamos ouvindo o Espírito Santo, não estamos movidos pela força que Deus dá através do seu Espírito Santo. E aqueles discípulos, aquela multidão de pessoas também que estavam ali, eles esperavam então pela manifestação de Deus, através do quê? Do Espírito Santo. Esperavam ser cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, esperava que aquele lugar fosse um lugar de bênção para a vida deles e para a vida de outras pessoas. O que você tem esperado de Deus para este local, para a sua igreja, para a sua família? Como você tem visto a sua família? Como você tem visto a sua igreja? Como você tem visto a sua cidade? O que você espera de Deus para esse lugar que você está? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, e eu
eu desafio você a fazer para você. Qual a diferença que você faz na cidade de Viena? Se você morresse, você ia fazer falta para ir a Viena? A sua vida faria falta? Faria falta para a sua família? Ah, faria, eu pago as contas lá em casa. O pessoal não tem que se virar. Não estou falando apenas desse tipo. Mas é dessa esperança, irmãos. É dessa esperança. Porque foi através da esperança, da promessa de Deus, do Espírito Santo de Deus, foi essa esperança que moveu o coração daquelas pessoas a esperar de Deus, do Espírito Santo de Deus, a esperar que aquele lugar fosse um lugar de bênção, um lugar do sobrenatural de Deus, um lugar de conhecimento de Deus. O que você espera de Deus, ou em Deus, para o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país? Sabe, no fundo do coração, aqueles homens, eles esperavam que Deus trouxesse restauração, que Deus trouxesse uma restauração para a vida daquele povo. Os apóstolos esperavam algo de Deus, não só para eles, às vezes nós esperamos só para nós também, mas esperavam algo para a vida de outras pessoas. Você espera grandes coisas de Deus? Ah, não, eu já passei dessa fase. Qual fase? Você está na fase do é só o fio terra? Às vezes isola algumas coisas, ajuda. Não, eu não ajudo, mas eu também não atrapalho. Já estou fazendo muito. O que você tem esperado de Deus? Você tem esperado alguma coisa de Deus? O missionário que escreveu disse: se você espera grandes coisas de Deus, então não tente grandes coisas para Deus. Irmãos, nós fazemos quase nada, pois as coisas pela fé nós não fazemos quase nada pela fé. Sabe por quê? Porque a gente faz aquilo que a gente consegue fazer. Isso não é pela fé. Fazer pela fé é crer no invisível. É crer no poder de Deus no impossível. Isso é pela fé. Quando eu faço o que eu posso fazer, isso não é pela fé. Ah, eu tenho fé que hoje eu vou pagar as minhas contas. Ah, você paga o dinheiro na mão? Você já fez os cálculos? Está sobrando dinheiro para você comprar o chocolate? Então isso é gratidão, né? Mais fé, né? Então nós desaprendemos a viver pela fé, nós vamos desaprendendo a viver pelo poder de Deus na nossa vida, no Espírito Santo de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós não dependemos nem do Espírito Santo. Aliás, quem que é esse negócio aí do Espírito Santo? O senhor tanto está falando, pastor. Espírito Santo não é ler a Bíblia? Não é isso. Não é conhecer a Bíblia. Não é estudar a Bíblia? Também, não é isso. Está muito confuso, pastor, essa conversa só hoje. Eu não entendi nada desse negócio do Espírito Santo. Vamos orar. Vamos falar com o Pai do Céu? Eu quero perguntar novamente: o que você tem esperado de Deus? Para a sua vida? Para o lugar onde você está? Sua igreja, a sua cidade, o seu trabalho? Você tem esperado de Deus alguma coisa? Não é da voz de Deus: ó, aqui está a lista porque eu preciso do Senhor. O Senhor me ajuda aqui, ali, que o Senhor
você esperar de Deus. Amém. Se você não tem ouvido nada de Deus, eu quero. Faça isso, fala com Deus hoje. Deus, eu quero ouvir o Senhor, Deus. Eu quero ouvir o Espírito Santo do Senhor. Eu nunca tive essa experiência na vida. Você tem que falar isso para Deus e desejar isso no seu coração. Deus, eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu quero, Deus, mais do Senhor para minha vida. Deus, eu quero saber. Espírito Santo do Senhor, Espírito de Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero saber. Fale você com Deus. Se você não sabe, se você nunca teve essa experiência com Deus, fale isso para Ele. Se você quer, peça para Deus dizer: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Que a promessa do Senhor, Deus, aconteça na minha vida, Senhor. Porque eu espero, Deus, que esse lugar, Deus, seja um lugar da bênção do Senhor. Eu quero conhecer mais do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus. O Senhor que sonda os nossos corações. Deus, o Senhor que tem o teu olhar, Deus, muito mais profundo do que o raio-x, do que qualquer exame médico. Deus pode descobrir coisas na nossa vida, no nosso interior, no nosso corpo. Deus, o Senhor, Deus, vê a nossa alma, Senhor. O Senhor, Deus, vê a profundidade do nosso ser. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe, Deus, quem é do Senhor. O Senhor, Deus, sabe qual é a nossa necessidade. Qual é, ó Deus, o desejo do coração de cada um. Ó Deus, o que cada um tem pensado, o que cada um tem crido, o que cada um tem buscado, Deus, o que cada um tem esperado, Deus. Deus, e muitas pessoas, Senhor, têm vivido uma vida de frustração, porque não esperaram no Senhor. Esperaram da outra pessoa, Jesus. Esperaram do seu trabalho. Esperaram, ó Deus, dos seus recursos, ó Deus. Mas nunca, Senhor, aprenderam a esperar no Senhor. Por isso, Deus, nunca experimentaram, ó Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor, Deus. Nunca viveram na dependência do seu Santo Espírito, ó Deus. Dependeram do trabalho, dependeram das amizades, dependeram dos seus investimentos, dependeram dos recursos, dependeram dos amigos, das amizades, dos investimentos que fizeram, mas nunca dependeram do Senhor. Então ensina-nos, ó Deus, a depender do Senhor. Mesmo, ó Deus, que sejamos, ó Deus, perseguidos, mas a tua graça é melhor do que a própria vida, Senhor. A presença do Senhor, a vida do Senhor em nossa vida é melhor do que a vida que passa, que perece. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um aqui está esperando. Eu não sei quantos têm esperado no Senhor. E a tua palavra diz: espera pelo Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração, Deus. Quando nós esperamos no Senhor, buscai ao Senhor, e Ele acrescentará na nossa vida, Deus, que o nosso trabalho